Finalmente, sejam bem-vindos à Cozinha do Manual de Instruções. Como viram no último episódio na Cozinha com Henrique Sá Pessoa, estávamos a planear a nossa cozinha e este novo formato. Portanto, vamos ter 3 episódios diferentes. Vamos ao beabá da cozinha, vamos explicar como se corta, como se grelha, como se assa, como se cose. O que vai ser especial também neste programa é que criámos uma plataforma online no www.manualinstruções.tv, onde vamos ter todo um conjunto de conteúdos preparados para vocês, para aprenderem algumas dicas, truques e aqueles segredos da cozinha, segredos de chefe que eu vou partilhar convosco. Vamos falar de mise en place. Mise en place é um termo francês que é muito ensinado nas escolas e que significa basicamente organizar e ter as coisas no seu sítio. Aliás, todos os dias nós fazemos mise en place nos nossos trabalhos, mesmo quem trabalha no escritório tem a sua secretária, com o computador, com as canetas. Na cozinha, essa organização é fundamental para o sucesso ou insucesso da nossa receita. Quando falo de mise en place, falo de cortar a cebola, cortar a batata, ter o azeite, ter o vinagre, ter o sal, a pimenta, ter todos estes ingredientes à mão, de forma a quando estamos a fazer a receita, que tudo seja feito numa sequência e o resultado final ser aquele pretendido. Como podem ver, eu tenho aqui uma cozinha mais recheada, também para vos poder mostrar tudo aquilo que temos nas cozinhas profissionais. No entanto, há 3 coisas que eu acho que são básicas. Uma boa tábua de corte, portanto eu tenho aqui uma tábua de corte enorme, mas claro que há tábuas de corte mais pequenas e mais práticas para ter em casa. Depois, um bom tacho e uma boa frigideira. Deve ter sempre um fundo bem pesado e haver sempre pelo menos uma frigideira antiaderente. E relativamente ao tacho, a mesma coisa, ter um fundo pesado. O fundo pesado vai evitar que queimem as coisas e que possam cozinhá-las lentamente e também utilizem menos energia, porque esse calor residual vai permitir que consigam cozinhar a temperaturas mais baixas. E depois, claro, muito importante, as facas. Bem, o tema dos cortes é sempre um dos temas mais importantes quando fazemos uma receita e eu hoje vou falar de alguns deles, dos mais importantes. Para praticarem, convém sempre ter a faca muito bem afiada. Todos estes cortes vão ter uma influência no resultado e no sabor que queremos na receita final. Quando falamos de um molho, quando falamos de um estofado, quando falamos de um assado. Portanto, começamos aqui por uma brunoise fina, quase como se fosse um picadinho. Depois a seguir temos uma brunoise maior. Este aqui talvez um dos mais conhecidos, a juliana. Portanto, vários tipos de juliana, uma juliana mais fina, juliana mais grossa, cubos, por exemplo, para fazer uma sopa, batata, em termos de textura, é o mais fácil para fazerem um corte mais perfeitinho e também mais barato, portanto, aproveitem a batata para irem praticando. Podem depois sempre fazer um puré, mesmo que os cortes não fiquem perfeitos, que é o que nós fazemos quando estamos a aprender na escola. Eu deixei até aqui algumas das aparas de legumes quando fazemos estes cortes, que há sempre muitas vezes tendência a desperdiçarem isto, como não está a ser utilizado na receita, de deitarem fora, mas lembrem-se, guardem sempre isto para fazer caldos, para aproveitar sempre tudo aquilo que sobra nestes cortes. Mas eu vou agora exemplificar. Portanto, eu tenho aqui uma cenoura que já está cortada ao meio e descascada. Portanto, começamos por cortar à volta para ficarmos com ela plana e não escorregar. E vamos cortando à volta para conseguirmos um formato mais retangular. Agora vamos cortar em fatias. Convém que as fatias sejam mais ou menos do mesmo tamanho. E depois então daqui podemos ir para uma juliana ou podemos ir para uma brunoise. E à medida que vão ganhando prática, vão acelerando este processo. Vão ver que agora, à medida que formos avançando neste nosso manual de instruções, todos estes cortes vão começar a fazer cada vez mais sentido para conseguirem fazer aquelas receitas mesmo à chefe de cozinha. Então, a primeira receita que vou fazer, uma salada fria, chama-se coleslaw. Vamos praticar o corte da juliana, já tenho aqui alguma feita. Portanto, cortamos a cenoura em fatias finas e depois daqui cortando fininho, de forma a obtermos a juliana. Portanto, esta salada tem 3 ingredientes. Normalmente o coleslaw é feito com couve, é o ingrediente essencial da coleslaw, cenoura, e podem utilizar vários tipos de couve. Eu hoje vou utilizar couve coração e couve roxa. Normalmente quantidades iguais. Vou cortá-la agora outra vez ao meio. Portanto, ficamos aqui com um quarto. Vamos retirar esta zona aqui do talo e depois a partir daqui podem retirar algumas folhas, que é a forma mais fácil
quando estão ainda a aprender, colocar as folhas de frente para a tábua e depois, devagarinho. Agora, quando estamos a aprender a cortar, normalmente o que ensinamos e o mais fácil é sempre praticar com a faca pousada em cima da tábua e depois fazer um movimento de frente para trás e depois os dedos sempre junto à faca e os dedos é que vão medindo o corte. Depois há outra técnica quando já temos mais prática, onde a faca sobe e desce. Portanto, os dedos têm que estar sempre para dentro para não nos cortarmos, mas neste caso aqui podemos também fazer. Não aconselho este corte quando estão ainda a aprender. Vamos passar agora à couve roxa. E agora esta é sem dúvida uma receita saudável para experimentarem, assim como uma ótima forma de praticarem os vossos cortes. Portanto, já temos aqui todos os ingredientes e muitas vezes o que acontece em casa é que começamos a cortar a couve, juntamos a maionese, vamos buscar o açúcar e estamos sempre a interromper a execução da receita porque nos lembramos que falta alguma coisa. É sempre importante quando estão a fazer a receita que tenham tudo aquilo que precisam para a receita e depois aí sim começamos ou a cozinhar ou a finalizar a receita, que é o caso agora. Vou fazer então o molho para esta receita. Vou começar por juntar a maionese, vou só misturá-la um pouco, a seguir vou juntar natas. A quantidade depende um bocadinho também do gosto de cada um. Portanto, juntamos cerca de 6 colheres de sopa de maionese, 2 colheres de sopa de natas, 1 colher de sopa bem cheia de mostarda Dijon e cerca de 1 colher de sopa de açúcar. Agora, cerca de 1 colher de sopa de vinagre. A couve só por si crua seria um bocadinho agressivo. Com este molho vai acabar por amolecer. E a couve-slaw normalmente deverá ser consumida um dia e meio no máximo, que ela vai começar a soltar alguma água. Portanto, convém sempre misturar isto no máximo 1, 2 horas antes. Um bocadinho de sal, pimenta e, se quiserem, um bocadinho de tabasco. Convém sempre provar antes de juntar as couves. Está ótimo. Mais uma receita bastante conhecida, mas hoje vamos aproveitar esta nossa aula de cortes e vamos fazer uma salada de frutas com um toquezinho diferente. Portanto, eu já tenho aqui papaya, morango, manga e também acrescentei pepino. Pepino com a calda que lhe vamos juntar vai fazer sentido para ter um contraste de texturas na salada. Portanto, eu fiz também aqui a calda previamente e tenho quantidades iguais de açúcar e água. Também depende um bocadinho da fruta. Se a fruta for mais doce, podem reduzir o açúcar para metade. Se a fruta for um bocadinho mais ácida, aumentam o açúcar. Juntei também umas folhas de coentros, raspa de laranja e raspa de limão e lima. Deixar ferver cerca de 1 a 2 minutos e depois deixar arrefecer. Vou cortar aqui um pouco de cubos de ananás. Estas aparazinhas normalmente costumo guardar para fazer sumos. E esta parte do centro do ananás não utilizem. Portanto, vamos colocar aqui o ananás. A seguir vou colocar um pouco de laranja. Agora vamos cortar os gomos de laranja em metades. E mais uma vez aqui, se nós cortássemos a laranja de um tamanho, o ananás de outro, a manga de outro e o morango de outro, quando estivéssemos a comer, os sabores iam se sobrepor. Aqui vamos tentar ter um equilíbrio de sabores para podermos sentir todos quase de forma igual. Daí valer a pena perder algum tempo com estes cortes. Aliás, nós nas cozinhas passamos quase metade do nosso tempo a cortar e a preparar e muito menos tempo a cozinhar os ingredientes. Portanto, vou escorrer agora a calda.
E a calda convém estar bem fresca. Se a calda estiver quente, quando juntarem ainda a fruta, vão cozinhar ligeiramente a fruta e vão ficar com uma textura mole. Portanto, a calda vai ter o sabor dos coentros, dos citrinos. Quem não gosta de coentros pode juntar hortelã, manjericão, um bocadinho de vinho do Porto Branco. Portanto, o ideal agora seria, dentro do frigorífico, cerca de 1 a 2 horas. Também não convém ficar demasiado tempo, porque a fruta, à medida que vai absorvendo o açúcar, vai amolecendo e vamos perdendo a textura. Eu vou fazer um chantilly de citrinos, juntar natas frescas, açúcar em pó e raspa de lima, limão e laranja. Vamos manter a mesma linha. A raspa basta mais ou menos uma colher de chá de cada uma delas. Nunca vão à parte branca do citrino, que é mais amarga. Portanto, o verde da lima, aqui a laranja e, por último, o limão. Vamos juntar as raspas e agora vamos começar a bater e depois vamos juntando gradualmente o açúcar em pó. Importante o açúcar em pó para não sentirmos o grão do açúcar na boca. Então, para finalizar, vamos colocar a fruta ligeiramente escorrida numa tacinha. Tirem também um pouco da calda. E depois a nata batida com os citrinos. E se quiserem, para decorar, uns micro coentros. E aqui fica a nossa macedónia de fruta com natas e citrinos. Uma das primeiras receitas que aprendemos na escola, ótima para praticar os cortes em juliana, é uma bela sopa de cebola. Normalmente a sopa de cebola tradicional acompanha um bom crouton com queijo por cima tostado. No entanto, hoje vamos fazer um final diferente. Primeira coisa, sim, cortar cebolas. E há pessoas que perguntam sempre se nós na cozinha choramos a cortar cebolas, e é verdade que também choramos. O importante nesta receita é cortar a cebola fininha, não demasiado fininha também, para ela ir caramelizando lentamente. Agora, repararam quando estou a cortar a cebola? Começamos com a cebola, a primeira metade, e mais ou menos quando chegamos à fase final, viramos, para o corte sair sempre mais ou menos certinho. E, como veem, também já estou quase a chorar. Vou aquecer um pouco de azeite num tacho largo para a cebola ir refogando lentamente e vamos cozinhar a cebola até ela ficar bem caramelizada. Estou a puxar pelo açúcar aqui da cebola. Daqui a 15, 20 minutos vamos ter metade da cebola que está no tacho. Vou juntar cerca de 50 gramas de manteiga, assim cortada em pedacinhos. Sal. Vai ajudar a água da cebola a sair e vai apressar também o processo de caramelização da cebola. Vou juntar um pouco de louro e vou juntar também um pouco de alho. O alho vou juntar 2 dentes, portanto cortam sempre o alho ao meio e tiramos aqui esta parte. Um dos truques também das sopas de cebola é terem paciência para lentamente ir estufando a cebola. Há tendência às vezes para aumentar o lume e tem tendência a queimar. E mexendo bem a cebola, ela vai começando a ganhar cor, é exatamente isso que se quer. Portanto, estão a ver aqui outra técnica de corte. 3 dedos em cima da parte da frente da faca para fazer o peso para a frente e depois a base onde agarramos a faca e vão para cima e para baixo, picando. Esta é talvez a forma mais fácil de picar e que resulta sempre muito bem. Vamos juntar o alho picado. Agora, o tal acompanhamento diferente que falei de queijo. A sopa de cebola francesa tradicional faz-se com um crouton de queijo gruyère. Eu vou fazer um de queijo da ilha, que é um dos meus queijos portugueses favoritos. Portanto, o queijo, depois de ralado, vamos lhe juntar uma colher de sopa de maisena.
À medida que o queijo vai aquecendo no forno para agarrar essa gordura e fazer uma espécie de uma placa, depois à medida que for arrefecendo vai secar e vamos ficar com um crocante. Vamos misturar e vamos espalhar num tabuleiro. Agora vou levar ao forno a 160 graus cerca de 7 minutos. E voltando aqui à sopa, podem ver agora a cebola já está a começar a ficar dourada e aqui no fundo estão a ver, está a começar a agarrar, é mesmo isso que nós queremos. Nesta fase vou juntar um pouco de caldo de legumes. Vamos ter um vídeo disponível de como se faz este caldo no nosso site no www.manualdesinstruções.tv. Todo aquele fundo que estava a ficar agarrado vai soltando agora à medida que eu vou mexendo, mas vamos deixar agora todo este caldo evaporar e voltar a cozinhar as cebolas lentamente até elas ficarem ainda mais escuras. Nós queremos que elas fiquem mesmo escuro, quase queimado, para ter aquele sabor, aquele caramelo da cebola. É isso que faz com que uma sopa de cebola seja maravilhosa ou nem por isso. Estamos com o fundo outra vez bem escuro, quase ao ponto de queimar novamente. Vamos juntar nesta fase o vinho branco. E mais uma vez vamos mexer bem no fundo. Limpar o fundo novamente. E agora vamos deixar cozir uma última vez antes de juntar o caldo. Ficamos com um crocante de queijo. Agora podemos pura e simplesmente parti-lo, assim em peças. E podem ver que está mesmo bem estaladiço. Portanto, esta é sem dúvida uma sopa para testar a paciência e a calma, mas ótima para praticarem os vossos cortes. Mais cerca de 5 minutos a caramelizar, vamos juntar o caldo e depois 10 minutos a ferver lentamente e podemos acabar a nossa sopa de cebola. Agora, mais uma receita onde a técnica do corte e também da preparação é muito importante. Hoje vou fazer um tártaro de salmão. Uma das técnicas que nós utilizamos para aperfeiçoar o nosso corte, e podem aplicar esta técnica tanto para carne como para peixe. Congelamos ligeiramente o peixe. Portanto, eu coloquei uma peça de salmão cerca de meia hora, 40 minutos, até começar quase a congelar, mas o suficiente para conseguir cortá-lo. Primeiro vou tirar a pele. Estão a ver, estes cortes não conseguiríamos fazer se o salmão estivesse com a sua textura normal. O que iria acontecer é que a faca nunca iria conseguir passar pelo peixe com esta facilidade. Esta parte mais castanha aqui do peixe tem mais gordura, podem retirar. E agora vamos cortar então em cubos. É importante que seja o mais uniforme possível, sem também desperdiçar demasiado peixe. Como a carne não está totalmente congelada, o tempo que estamos aqui a trabalhá-la, ela vai muito rapidamente descongelar, principalmente também quando juntarmos os temperos, e vai estar bem fresca. Agora, quando a colocarmos na taça, podem também experimentar fazer com atum, portanto é muito simples, congelar ligeiramente. Tenham sempre atenção para não congelar demasiado, mas como conseguem ver, conseguimos fazer uns cubinhos quase perfeitos. Eu hoje vou temperar com um bocadinho de maçã, que dá-lhe um bocadinho de acidez. O salmão tem bastante gordura para desenjoar o sabor do salmão. A mostarda de Dijon vai-lhe dar um toque picante e também vai dar uma cremosidade à mistura. Um bocadinho de sumo de limão para lhe dar acidez.
O molho de soja vai-lhe dar um pouco de sal, o azeite para temperar toda a mistura e vou-lhe juntar um bocadinho também de cebola para lhe dar ali um toque doce, neste caso cebola roxa. Tenham sempre cuidado para não temperar o peixe quando ele ainda está congelado, porque vai ser difícil ele absorver os sabores. Este processo tem que ser relativamente rápido, porque ele muito rapidamente descongela. Se não trabalhamos com algum ritmo, começa-se a tornar difícil novamente ter os cortes perfeitinhos. Vou colocar agora o salmão numa taça e veem que temos aqui cubinhos perfeitinhos. Neste nosso primeiro manual de instruções estamos a dar o foco todo aos cortes e aos básicos da cozinha. Agora com a cebola vamos fazer outro corte que também já falámos hoje, uma brunoise, e vamos então cortar a cebola primeiro em tiras. Não é preciso muita cebola. Portanto, aqui as proporções de cebola são sempre muito relativas ao gosto de cada um. Portanto, damos primeiro o primeiro corte e depois, se quiserem mais picadinho, eu neste caso quero mais picadinho, com outra faca, vamos fazer esta técnica. Vou juntar a cebola ao salmão. A seguir, maçã Granny Smith, dá-lhe ali uma acidez com um toque doce. Eu gosto sempre de deixar a pele na maçã. E vamos cortar mais ou menos do mesmo tamanho que o salmão, só ligeiramente mais pequena. A maçã oxida com alguma rapidez, portanto deixem sempre para o último, ou então se quiserem fazer previamente, deixem-na dentro de água com um bocadinho de sumo de limão. Por último, o cebolinho, vou já picá-lo, não vou juntar já, vou juntar mesmo só na fase final. E vamos então agora temperar o nosso tartar. Vamos só ver primeiro se o nosso salmão já está descongelado. Vou temperar então com uma colher de chá de mostarda, mostarda Dijon, uma colher de sopa de azeite, mais ou menos meia colher de sopa de molho de soja, que é um bocado a gosto, e meia colher de sopa de sumo de limão. Misturar bem. E esta fase de temperar o tartar é sempre importante que seja mesmo antes de servir, porque depois muito rapidamente começa a cozer no sumo de limão, começa a macerar no sumo de limão, na soja. Portanto, façam 4, 5 minutos antes. Se quisessem, podiam juntar aqui também abacate, pepino, tomate. O tartar é um bocadinho ilimitado. Vou só provar. Está ótimo. Por último, vou juntar o cebolinho. E também vão ver, pelo facto do salmão estar bastante gelado, vão sentir mais textura no peixe. Vou colocar agora num pratinho. E para acabar o nosso tartar, tenho aqui um vasinho com chagas. Tem assim um sabor picante, muito ricas em ferro, muito bonitas, principalmente para decorar pratos e também para dar sabor. Portanto, vou tirar umas folhinhas. Fica o nosso tartar de salmão. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio do Manual de Instruções. Vão ver mais 12 com muitas dicas e muitos segredos de chefe. E já sabem, sigam-nos no www.manualinstruções.tv, no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Obrigado!